Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo aqui da nossa série Mestres da Humanidade. O personagem de hoje é um chinês que viveu, obviamente, na China há 2.500, 2.600 anos atrás, mais ou menos. E ele é considerado um dos criadores do taoísmo, pelo menos de uma forma indireta. Ele é considerado aí um dos criadores do taoísmo. Eu estou falando de Lao Tzu. É claro, não existem fotos dele para eu mostrar, né? Ele viveu há 2.600 anos atrás. Mas Lao Tzu foi um grande personagem aí na história do taoísmo, mesmo sem querer. E lá na frente eu vou explicar por que isso. Bem, antes de começar aqui o vídeo, eu já peço você que não vai doer a sua mão, seu braço não vai cair, você não vai ter nenhum desconforto. Clique aí no sininho, faça a sua inscrição no canal, deixe seu like, porque isso contribui muito aqui com o canal, ok? Então vamos para o vídeo. Lao Tzu, para você entender Lao Tzu e para você entender por que que ele foi uma pessoa tão retirada, uma pessoa... Ele não foi um professor, né? Ao contrário de todos os outros que eu trouxe aqui, ele não foi um professor, ele não ensinou o caminho da espiritualidade, o caminho da transcendência. Lao Tzu não fez isso. Pelo contrário, ele viveu muito, ele viveu mais de 90 anos, e nos seus mais de 90 anos, ele foi uma pessoa extremamente simples, discreta, uma pessoa que passava desapercebida pela multidão, uma pessoa que nunca ensinou, nunca quis nenhum tipo de... nunca quis estar no centro, né, das atenções. Ele nunca foi uma pessoa voltada a convívio social. É o que nós sabemos de Lao Tzu. Para você entender ele, eu preciso que você entenda uma coisa. O fenômeno da iluminação, o processo, a experiência da iluminação é algo tão extraordinário, é algo tão absurdo e é algo tão difícil que muitas pessoas, muitos iluminados, quando passam por essa experiência, quando vivenciam esse fenômeno, muitos deles se perguntam: eu falo ou não falo para as pessoas? Eu digo a elas o que eu conheci ou eu fico calado? Esse questionamento é muito comum entre muitas pessoas que vivenciaram, que viveram essa experiência. Buda, por exemplo, eu já falei aqui no canal, tem vídeos sobre Buda. Buda, depois da sua iluminação, ele ficou 7 dias em total silêncio, se questionando se ele falaria às pessoas, diria às pessoas o que ele conheceu, o que ele passou, se ele ensinaria isso às pessoas. Ele ficou 7 dias em total silêncio. E aí ele chegou à conclusão que ele deveria falar sim às pessoas e ensinar, pelo menos tentar ensinar às pessoas o que é esse estado de consciência que chamamos de estado desperto, estado de iluminação. Buda chamou de nirvana. E Lao Tzu foi assim mesmo, ele também se questionou. Eu falo ou não falo, eu ensino ou não ensino. E Lao Tzu, ele fez a escolha oposta de Buda. Ele ficou em silêncio. Ele não falava nada sobre isso, ele não era um professor, ele não ensinava, ele não tinha alunos, ele não tinha discípulos. Ele resolveu ter uma vida simples, uma vida extremamente normal e simples. Ele era uma pessoa extremamente simples, não se metia na vida de ninguém, cuidava apenas dos afazeres dele. Estamos falando da China de 2.600 anos atrás, então ele cuidava das coisas dele, da própria sobrevivência. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. As pessoas que conviviam próximo a ele percebeu que havia alguma coisa diferente com aquele homem.
né? Existe alguma coisa diferente com ele. É uma pessoa extremamente pacífica, é uma pessoa extremamente tranquila, é uma pessoa extremamente sem ambições, nunca falou mal de ninguém, nunca entrou em discussões, nunca entrou em fuxicos. Né? Estamos falando de 2.600 anos atrás, né? Eram vilas, né, que existiam naquela época, vilarejos, vilas. Né? E existiam pequenas comunidades, né? E ele não se metia na vida de ninguém, não falava da vida de ninguém. As pessoas perceberam que ele. Ninguém nunca viu ele estressado, ninguém nunca viu ele irritado, ninguém nunca viu ele reclamar de nada, ninguém nunca viu ele se queixar de nada. Tinha alguma coisa estranha com esse homem. Tinha alguma coisa esquisita com ele. E as pessoas se sentiam bem próximo a ele. Quando as pessoas estavam próximo a Lao Tzu, havia uma atmosfera pacífica, de harmonia, de equilíbrio. As pessoas gostavam simplesmente de estar na presença dele. E simplesmente isso foi acontecendo naturalmente. As pessoas se aproximavam de Lao Tzu, mesmo ele sem falar nada, mesmo ele sem dizer nada a respeito de espiritualidade, as pessoas se aproximavam dele, simplesmente pela atmosfera que irradiava em torno dele. Porque você sente isso na presença de um iluminado. Quando você tá próximo a uma pessoa com raiva, a pessoa está com raiva, você percebe na hora. Você percebe a fisionomia da pessoa, né? Aquela fisionomia, né, pronta para atacar. Você percebe nos gestos da pessoa e você sente uma atmosfera ali pesada, né, quando a pessoa está com raiva. Quando a pessoa está infeliz, você percebe aquela atmosfera, sabe, aquela coisa. E quando você está próximo a um iluminado, que é uma pessoa que transcendeu as emoções humanas, uma pessoa que transcendeu as polaridades da mente humana, as polaridades energéticas, né? O amor, o ódio, o medo, a coragem, uma pessoa que transcendeu esse conflito interno que existe dentro da mente humana. Quando você está próximo de um iluminado, você sente algo que você não sabe dizer o que, mas você percebe que é agradável. E assim Lao Tzu, ao longo de sua longa vida, foi acumulando seguidores, foi acumulando pessoas, admiradores, né? Foi acumulando essas pessoas à sua volta. Onde ele estava, as pessoas chegavam, ficavam por ali. Assim foi a vida de Lao Tzu. Ele nunca disse realmente nada sobre, até onde sabemos, né? Ele nunca disse nada sobre espiritualidade. Mas as pessoas adoravam estar próximo a ele. E dá para compreender essa decisão, essa escolha de Lao Tzu. A iluminação é algo tão extraordinário aos olhos, né, do ego humano, é algo tão absurdo para a mente humana, a mente comum, é algo tão fora do comum para o ego humano, que traduzir esse estado de consciência, traduzir esse estado de consciência que está além das palavras, está além da linguagem, você traduzir isso em uma linguagem é impossível. É muito difícil. E aí ele optou pelo silêncio. Mas, você deve estar se perguntando, pô, então de onde veio o taoísmo? Mas, quando ele estava muito velho, né, já próximo da morte, aconteceu algo interessante. As pessoas perceberam que ele já estava muito velho. E aí algumas pessoas se aproximaram dele e começaram a pressionar ele, dizendo o seguinte: olha, nós não sabemos o que aconteceu com você. Nós não sabemos o que você viu, ou o que você passou, ou o que você conheceu. Nós não sabemos. Mas sabemos que alguma coisa aconteceu com você. Sabemos que você teve alguma experiência que transformou você nessa pessoa que você é. Disso nós sabemos. E nós não vamos sair daqui
Não vamos deixar você em paz até que você escreva algo, deixe algo registrado. Alguma coisa você tem que falar, alguma coisa você tem que deixar para as pessoas que vão ficar aqui. Você tem que escrever alguma coisa sobre isso, sobre o que você aconteceu, sobre o que aconteceu com você. E aí reza a lenda que Lao Tzu ponderou sobre isso. Ele parou, foi refletir sobre isso e ele chegou à conclusão que sim, essas pessoas estavam certas. E aí ele escreveu um pequeno livro mesmo. E esse livro, essa pérola, ele chamou de Tao Te Ching. Tem pessoas que pronunciam de Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. Esse livro aqui. Você está vendo aí Lao Tse ou Lao Tzu, tanto faz, tá? O livro do caminho perfeito. Tao Te Ching ou Tao Te Ching. É um livro pequeno que ele escreveu diante desse contexto. As pessoas procuravam ele e ficavam pressionando. Você precisa deixar algo para aqueles que vão ficar aqui. E aí ele escreveu o Tao Te Ching, ou o Tao Te Ching, e que é um livro muito profundo, não é fácil de entender esse livro. Ele realmente, Lao Tzu, ele não fez muita questão de traduzir o que ele queria expressar de uma forma muito clara. Não é um livro fácil para ler, mas ele deixou esse livro, que foi as bases, né, foi os princípios que nortearam a criação do taoísmo. Depois que Lao Tzu morreu, tivemos aí Shang Tzu, que foi uma outra pessoa fantástica, um outro iluminado, e tivemos também Lian Tzu, que também foi outro iluminado, e esses três personagens, Lao Tzu, Shang Tzu, Lian Tzu, esses três são os pais do taoísmo. E essa é a história aí de Lao Tzu. Bem, depois que ele escreveu esse livro, aí você lendo esse livro, estudando esse livro, você vai entender que Lao Tzu não é nada atraente para a nossa cultura ocidental. É por isso que você não vê muito sobre Lao Tzu aqui no Ocidente. Você vê muito pouco. Você vê sobre o taoísmo, você encontra livros sobre o taoísmo, você encontra livros sobre o conhecimento taoísta, mas sobre Lao Tzu, especificamente sobre Lao Tzu, você vai achar livros que falam sobre Shang Tzu muito mais do que o próprio Lao Tzu. Porque Lao Tzu ele não é atraente para a mente ocidental. Ele não causa uma atração para a mente ocidental. Lao Tzu é o oposto. Lao Tzu é o oposto, é o contrário da mente ocidental. Enquanto nós ocidentais, enquanto a mente ocidental é totalmente voltada para metas, objetivos, resultados, ações, atitudes, enquanto a mente ocidental ela é voltada para o fazer, visando uma meta, um objetivo, e é por isso que o budismo foi muito aceito aqui no Ocidente, porque o budismo ele te dá técnicas, ele te dá métodos, ele te dá um passo a passo, ele te dá algo a fazer para atingir um objetivo. É por isso que o budismo foi tão aceito aqui no Ocidente. Lao Tzu não. Lao Tzu não acredita em métodos. Lao Tzu não acredita em disciplina. Lao Tzu não acredita em metodologia. Lao Tzu não acredita em esforço. Ele é contra o esforço. Ele é contra o objetivo. Ele é contra as metas em se tratando da espiritualidade. Para Lao Tzu, aqui e agora, neste exato instante, tudo está perfeito como está. Não há nada a fazer.
Não há nada a fazer. Não há nada a buscar. Não há nada para se entender. Não há nada para compreender. Não há nada a atingir. Para Lao Tzu, aqui e agora, você já é o que procura. Você já é a vida. Você já é Deus na forma humana. Para Lao Tzu, não existe esforço algum para atingir isso. Isso não é uma meta. Isso não é um objetivo. Você já é isso. Você já é a vida se manifestando nesta forma. Então, Lao Tzu, ele não é a favor de nenhuma ação. Pelo contrário, fique quieto. Não faça nada. O que você pode fazer para encontrar a si mesmo? Porque o que você está buscando é por si mesmo. O que você está buscando é a sua essência. O que você está buscando é a sua natureza. Onde você vai encontrar? O que você precisa fazer para encontrar a si mesmo? Onde você precisa ir para encontrar a si mesmo? O que você precisa fazer para encontrar a si mesmo? Essa é a compreensão de Lao Tzu. O que para a mente ocidental é completamente algo incompreensível. E eu concordo 100% com Lao Tzu e concordo 100% com a mente ocidental. Aí você deve estar pensando, pô, então tá difícil, agora complicou a coisa. Do ponto de vista de Lao Tzu, Lao Tzu está falando de um estado de consciência que transcende tudo o que você conhece. Lao Tzu está falando de um estado de consciência onde ele transcendeu o tempo, ele transcendeu os opostos, ele transcendeu o nascimento e a morte. Ele está falando de um estado de consciência onde o tempo não existe, o nascimento e a morte nada significam. O que o nascer e o morrer significa para a vida? O que o nascer e o morrer significa para o universo? O que o tempo significa para o universo? O que o tempo significa para Deus? É desse estado de consciência que Lao Tzu está falando. É desse estado de consciência. E eu entendo a mente ocidental, eu entendo o ego ocidental. Como entender isso? Como compreender esse estado de consciência? Se não é a sua experiência, não é a sua realidade, como entender? Então existe um abismo entre Lao Tzu e a mente ocidental. Existe um abismo entre Lao Tzu e o ego das pessoas do Ocidente. Existe um abismo. Enquanto você está buscando algo no futuro, esse algo é apenas uma ideia na sua cabeça. Você tem uma ideia que precisa alcançar uma espiritualidade. Você tem uma ideia que precisa alcançar Deus. Você tem uma ideia que precisa atingir um determinado estado de iluminação. É uma ideia na sua cabeça. Essa ideia na sua cabeça faz você projetar um futuro que é uma outra ideia na sua cabeça. E você sai perseguindo ideias. Veja como é sutil. Veja como o processo é extremamente sutil. Você está perseguindo ideias. E aí Lao Tzu chega para você e diz: pare, não faça nada. Você está sonhando acordado. Você está criando sonhos. São só ideias. Pare de sonhar. Pare de criar ideias. Pare de projetar ideias. Você já é a vida. Então, Lao Tzu passou a vida inteira, seus mais de 90 anos, calado, em silêncio, e ainda assim muitos e muitos seguidores, admiradores se aproximavam dele, simplesmente para sentir aquela
aquela atmosfera que surgia dele. Calma, tranquilidade, está tudo bem, está tudo em harmonia, tudo está aqui, nada falta. E as pessoas se aproximavam dele para sentir essa atmosfera. E aí, quando ele já estava bem velhinho, as pessoas pressionaram ele, nem pediram, pressionaram, reza a lenda, reza a lenda. As pessoas pressionaram ele, e aí, mais uma vez, vou mostrar, surgiu o Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. É um livro muito difícil de entender, porque ele está falando, como eu já disse, de um nível, de um estado de consciência que você não conhece. É muito difícil de você compreender isso. Ele escreveu há 2.600 anos atrás, então ele usava as analogias da época, né? Na época era o que existia? Animais, carro de boi, existia essas coisas. Então ele usava algumas analogias assim que para a gente hoje, século XXI, você acha estranho, mas para a época não. Então é isso. Deixa eu ver aqui na minha cola se eu deixei de comentar alguma coisa. Falei sobre Shang Tzu, falei sobre Lien Su, que foram dois grandes personagens também para a origem do taoísmo, né? Para a origem do taoísmo. Cheguei a comentar isso. Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que é tudo. Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre esse personagem, Lao Tzu, que não teve grande impacto no Ocidente, devido à cultura ocidental, a mente ocidental é realmente diferente da mente oriental, e com isso eu não estou dizendo que somos inferiores, que os ocidentais são superiores, não. Nós desenvolvemos habilidades que os orientais não desenvolveram tanto. Os orientais desenvolveram habilidades que nós, ocidentais, não desenvolvemos tanto. Né? E uma mente complementa a outra. Uma mente complementa a outra. Hoje o Ocidente sente a necessidade da espiritualidade e o Oriente sente a necessidade da tecnologia, da ciência, né? Que é o que nós temos aqui no Ocidente. Então é isso. Antes de terminar, deixe seu like, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, indique para os amigos. Vamos aumentar a nossa audiência aqui, vamos aumentar a nossa comunidade e fazer desse canal uma comunidade de pessoas que realmente queiram expandir a consciência, transformar suas mentes, transformar suas vidas e fazer desse mundo um mundo melhor. E um alerta, pessoal, não tem nada a ver com o tema aqui, não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas estamos aí muito próximos de passar por uma verdadeira revolução na sociedade. Essa questão da inteligência artificial vai causar um impacto profundo nas pessoas, muito grande. A inteligência artificial, ela vai ser o potencializador, o catalisador para uma grande crise existencial coletiva da humanidade. Então é importante que a gente comece a pensar nisso e a trabalhar isso. Tem um vídeo aqui, Inteligência Artificial versus Mente Humana. Vale a pena assistir, ok? Então vamos aumentar a nossa comunidade aqui para fazer a nossa parte com relação ao bem no mundo, né? O mundo está precisando cada vez mais de ações como essa. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.